Bom dia a todos. Eu sou César Lovison, coordenador de recursos hídricos há menos de um mês. Eu estou mandando aqui, então queria saudar a todos, desejar um feliz seminário sobre um tema que para a gente é muito importante. Nesta saudação inicial, faço aqui a referência à nossa secretária Natália Rezende, e a nossa subsecretária de Recursos Hídricos e Saneamento Básico, Samantha Tavares de Souza, que infelizmente gostariam muito de estar aqui presentes com a gente nesse seminário, mas problemas de agenda acabaram impedindo a presença das duas. Então, agradecê-las pela confiança depositada e pelos trabalhos que pretendemos desenvolver nesse sentido aí, à frente da Coordenadoria de Recursos Hídricos. Antes de propriamente entrar no tema, queria saudar também aí companheiros de todo o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que presentes hoje aqui nesse seminário, me parece, só tornarão esse seminário mais rico e vão abrilhantar bastante as discussões, porventura, aqui trabalhadas. Então, agradecer, principalmente aqueles da faixa fluente, digamos assim, do aquífero Guarani, as pessoas lá da URI do Pardo, do PCJ, do Sapucaí Grande, Mogi Guaçu, Tietê Sorocaba, Tietê Jacaré, o Alto Paranapanema, Tietê Batalha, o Médio Paranapanema, que eu já vi os nomes pulando aí na lista. As águas subterrâneas, para a gente, tem um papel fundamental, no desenvolvimento aí, econômico, no abastecimento de água público e na manutenção dos ecossistemas, e do fluxo de base dos rios. Os setores agropecuários, a indústria, o saneamento, enfim, são usuários que a gente entende representativos, e a gente não pode esquecer que também é o aquífero que garante aí o abastecimento, muitas vezes, de pequenas comunidades, de pequenas populações, muitas vezes até isoladas. A crise hídrica, que enfrentamos muito recentemente, imaginamos e temos os dados de que esse ano será um pouco mais confortável em relação a isso, nos levou a um olhar mais atento para a questão da segurança hídrica, do papel das águas subterrâneas. Os aquíferos se relacionam diretamente com a segurança hídrica de ecossistemas e das populações. Eles têm uma grande capacidade de armazenamento e suas águas são os principais responsáveis pela perenização dos cursos d'água. São eles que alimentam esses cursos d'água, além da considerável resiliência necessária frente aos impactos aí das secas. Chama atenção nesse sentido o esforço que foi realizado para, dentro de uma colaboração entre a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, na realização da proposição de diretrizes e procedimentos, de instrumentos legais e infralegais para proteção e conservação da área de afloramento do sistema aquífero Guarani no estado de São Paulo. Esse estudo inicia-se em dezembro de 22, com um prazo de execução recorde, digamos assim, e esse seminário se insere dentro desta proposta, envolvendo aí os CBHs, os municípios, a sociedade civil, e nesse sentido foi contratada a nossa querida professora Pilar Carolina Vilar, de quem vou falar muito pouquinho aqui, porque ela não precisa de apresentação quando o tema é aquífero Guarani.
né, é pensar em aquífero Guarani e pensar na professora Pilar. A professora Pilar começa lá a sua carreira, o seu percurso intelectual, né, fazendo uma graduação na área de Direito e envereda logo em seguida, né, por um mestrado em Ciência Ambiental, exatamente já abordando a questão do aquífero. A gente pode dizer que ela é uma apaixonada pela questão do aquífero e, em seguida, se especializa, né, na gestão ambiental, sendo bolsista da Fundação Carolina, para concluir, digamos assim, esse percurso ali como doutora em ciência ambiental pela Universidade de São Paulo e pós-doutora também pela Universidade de São Paulo com o trabalho Indicadores para Avaliação da Governança de Águas Subterrâneas. Então, brilhantemente, vem acompanhando e realizando estudos na área. E é ela a nossa principal orientadora, digamos assim, no seminário do dia de hoje. Mais uma vez eu agradeço a todos e passo a palavra à professora Pilar para que ela encaminhe os trabalhos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu gostaria muito de agradecer por essa oportunidade de estar aqui. E realmente eu sou uma apaixonada pelo tema do aquífero Guarani, eu devo a esse aquífero a minha carreira. E essa história, né, dessa busca por instrumentos legais, ela não começa agora. Ela remete ao ano de 2009, 2010, quando o IPT faz um trabalho muito grande na região da área de afloramento do Guarani, que é o diagnóstico ambiental para subsídios ao plano de desenvolvimento e proteção ambiental da área de afloramento do sistema aquífero Guarani, no estado de São Paulo, o qual eu tive a oportunidade, inclusive, de participar. E desse trabalho resulta uma minuta de legislação estabelecendo, né, uma área de proteção e recuperação de mananciais para o aquífero Guarani. Infelizmente, esse projeto não avançou, e um dos grandes pontos, né, que travou um pouco esse projeto foi justamente a questão de, bom, a APRM-SAG é o melhor instrumento, que outros instrumentos legais nós temos aí à disposição para poder promover essa proteção do aquífero Guarani. E aí, então, mais de 10 anos depois, né, surge essa oportunidade de fazer esse outro estudo, né, focado, né, eu diria que ele é praticamente um macrodiagnóstico legal dessa área de afloramento e de como têm sido aplicados esses instrumentos. Então, eu vou ver se eu consigo aqui compartilhar minha tela. Deixa eu ver aqui. Eu só queria saber se vocês estão conseguindo ver a minha tela. Sim, Pilar, Sim? conseguimos. Tá, é porque eu não consigo mais ver ninguém agora, eu só consigo ver a tela. Então, né, foi feita essa contratação, né, de um serviço especializado para a proposição de instrumentos legais e infralegais para a proteção e conservação da área de afloramento do sistema aquífero Guarani no estado de São Paulo. Nesse processo, né, foi feito todo um diagnóstico legal, se analisaram vários instrumentos, né, tanto do ponto de vista do seu potencial, como eles estão sendo aplicados. Se realizaram também algumas enquetes e se proporam algumas minutas, né? Então, de tarefas pendentes dentro do âmbito contratual, eu tenho a questão da realização do seminário, que a gente está fazendo agora, a consolidação das propostas, né, das minutas, e a redação de um sumário executivo. Porém, né, justamente por conta dessa questão desse tempo recorde de pré-elaboração, eu acho que uma tarefa dessas com minutas de discussão, não adianta elas serem lançadas e feitas em 5 meses. Isso é um processo que exige toda uma discussão. Então, eu já, né, convido aí a secretaria a pensar numa elaboração de uma agenda de discussão com cada um dos CBHs. Então, por mais que o contrato tenha terminado, né, o Aquífero Guarani, ele é algo que é da minha linha de pesquisa, então eu gostaria muito que a gente continuasse essa discussão no âmbito do CBH
e fizesse o que era a ideia original e que por conta do tempo não foi possível, de realizar um evento presencial em Ribeirão Preto, bem como já me colocar aqui à disposição para transformar parte desse material que foi produzido num livro, né, já que eu tenho toda uma expertise nesse ponto, nessa produção de material didático com o pessoal da Agência Nacional de Águas. Bom, então, dos instrumentos que foram analisados, o primeiro deles é a questão do Programa Permanente de Conservação e Proteção contra a Poluição e Superplotação das Águas Subterrâneas. Bom, meu filho veio aqui participar. Se percebe que a Constituição Estadual, o marco jurídico de águas subterrâneas no Estado, que é a 61.134 de 88, o Decreto 32.955, também prevê esse programa, e ainda a gente tem a própria previsão dele, né, na Lei 7663, que é a Política Estadual de Recursos Hídricos. Bom, esse programa não existe. Ainda, né, no âmbito da Lei 9.034 de 94, né, que tratava do plano estadual, tinha um programa de duração continuada, que era o PDC4, mas com a edição da 16.337 de 2016, o programa específico de águas subterrâneas foi simplesmente revogado, e uma das argumentações que me foi colocada nas entrevistas é por conta da transversalidade das águas subterrâneas. O grande problema é que, assim, por mais que se diga dessa transversalidade das águas subterrâneas, que elas têm que estar em todos os PDCs, isso não foi o que aconteceu na prática, né? À medida que eu for expondo, vocês vão perceber isso. Então, a gente tem vários problemas na inclusão dessas águas subterrâneas nos nossos principais instrumentos de gestão. Então, uma das propostas de minuta é justamente a elaboração desse programa permanente de conservação e proteção contra a poluição e superexplotação das águas subterrâneas, como forma de garantir que as águas subterrâneas realmente estejam inseridas na política estadual de recursos hídricos, que tem priorizado as águas superficiais. Outro instrumento que foi analisado são as áreas de restrição e controle de captação ao uso de águas subterrâneas, que é um instrumento que já está regulamentado. Ele foi aplicado no caso específico de Ribeirão Preto, a gente tem outros casos, mas na área de afloramento é só em Ribeirão Preto. E aí é muito importante dizer que tem um estudo de águas subterrâneas no estado de São Paulo, né, que estabelece aí outras zonas de restrição e controle, inclusive na área de afloramento. Então, como vocês podem ver aqui na minha figura, aqui na região de São Carlos e Araraquara. Porém, essas propostas não avançaram, e é muito interessante notar que os planos de bacia, eles não inserem claramente tais propostas. Normalmente, o que eles fazem? Eles remetem apenas a esse estudo que foi conduzido aí pela Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos e pela Unesp. E que o ZE, ele também não incorporou isso do ponto de vista do zoneamento. Ele até cita esses estudos, mas se alguém for olhar o zoneamento final, essas áreas não aparecem. É um instrumento bastante flexível para cada caso concreto, né? Então, em relação às medidas de restrição e controle que eu vou colocar, e já possui a regulamentação. E é interessante que quando eu fiz as enquetes, 43% dos participantes, eles entenderam que o instrumento tinha que ser aplicado em outras áreas, mas nós temos um número muito alto de pessoas que não sabia opinar sobre esse instrumento, ou seja, 27%. Outro instrumento que está previsto na nossa legislação são as áreas de proteção máxima, né, que compreendem no todo ou em parte zonas de recarga de aquíferos altamente vulneráveis à poluição e que se constituem depósitos de água essenciais para abastecimento público, né, a redação do artigo 20 do Decreto 32.955. Essas áreas não foram regulamentadas, mas é um instrumento bastante interessante para proteger zonas de recarga. Por quê? Porque ele traz vedações a determinados tipos de uso, ele exige toda uma infraestrutura de saneamento, permite a adoção de programas de monitoramento, mas ele não pretende proibir o uso da região. As restrições que ele coloca são muito pontuais e não tão abrangentes quanto as de uma PRM-SAG, e eles podem ser aí uma alternativa implementada via resolução CEMIL, que é um processo muito mais simples do que a instalação de uma PRM. Então, nesse sentido aí eu fiz...
Nesse sentido, eu fiz aí uma proposta, né, relacionada à regulamentação dessas áreas de proteção máxima e a criação de uma área de proteção máxima para a área de recarga do Guarani. Bom, em relação às unidades de conservação, é um instrumento aí que certamente é entendido pelas pessoas como uma área que pode ser aplicado para a área do SAG. As APAs são aí as que ocupam as maiores porções da área de afloramento, como vocês podem ver aqui nesse mapinha. Só que a gente tem um problema, né? Então, assim, várias dessas APAs não têm plano de manejo ou elas não concluíram esse processo, né? Então, as APAs dos perímetros aí Corumbataí e Itejupá não concluíram ainda os seus planos de manejo, e Bitinga também não. Morro de São Bento, Piracicaba e Juqueri também não, ou seja, a gente está tendo aí uma falta do principal instrumento de gestão. Que possuem, né, o plano, nós temos, né, a Corumbataí, Botucatu, Tejupá, somente, né, o perímetro Botucatu, as APAs do Rio Batalha, Tietê e Jurumi, e aí é importante frisar que a única APA que realmente dá um destaque para a área de afloramento do Guarani é a APA Corumbataí e Botucatu, né, então as outras até fala alguma coisa de proteção de recursos hídricos, mas não há realmente um destaque para a área de afloramento. Então, seria muito importante que esses planos de manejo começassem a inserir, né, a importância dos mananciais hídricos ali, né, a importância das áreas de afloramento, né, para a preservação dos mananciais hídricos, mencionar, inclusive, isso nos objetivos de, como é que eu vou dizer, de proteção, de criação dessas áreas, mencionar o caráter estratégico dessas áreas para a segurança hídrica, estabelecer zoneamentos específicos para essas áreas de afloramento com diretrizes de ocupação, estabelecer as restrições de uso do solo, que aí sabidamente comprometam a qualidade das águas, e aí a gente tem até inclusive um precedente do STJ que demonstra que restrições diretas a determinados usos podem ser elaboradas, sim, nas áreas de preservação ambiental, desde que isso seja justificado em aspectos ambientais. E outro ponto que seria muito importante é identificar os pontos de captação de água nessas UCs e nas proximidades que se beneficiam da proteção. O Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ele tem no artigo 47, inclusive, uma previsão legal aí de que aqueles que se beneficiam, né, da água pelas unidades de conservação teriam que remunerar, né, essa unidade de conservação. Infelizmente, isso ainda não foi regulamentado no âmbito federal. E a questão de incluir obrigações relacionadas ao monitoramento. Em relação ao zoneamento ecológico-econômico, o que a gente tem? A área de afloramento, majoritariamente, ela está localizada nas regiões 1, 4 e 5, né? Tem um pedacinho dela na zona 2. Esse ZL seguiu o critério de regiões administrativas e não o critério das unidades de gerenciamento de recursos hídricos, como era na antiga regulamentação do ZS, se estabelecia um zoneamento pelas bacias. Um dos grandes problemas é que, embora hajam diretrizes para as águas subterrâneas, elas não identificam onde tais diretrizes seriam implementadas, né, especificamente, nem tampouco quais seriam áreas prioritárias. Então, assim, de modo geral, são diretrizes genéricas, né? Não se menciona o sistema aquífero Guarani, e é importante dizer que a maior parte das proposições do ZE estão relacionadas à elaboração de estudos técnicos. E é interessante que nas enquetes, né, eu perguntei se as pessoas achavam que tinha que ter um ZE específico para a área de afloramento. E essa não é uma estratégia que a maior parte dos profissionais envolvidos entende como viável. Bom, o caso da PRM-SAG, né, que foi, de certa forma, o que gerou todo esse estudo, esse aqui seria o retrato da PRM-SAG, que foi proposta lá em 2010, e é muito interessante que mais de 70% das pessoas que foram entrevistadas, dos membros dos comitês, eles acreditam no potencial de criação dessa PRM-SAG, né, e como um dos melhores instrumentos para a gestão de Guarani. Tem uma diferença assim de como isso seria feito, né? Então, 36% desses 71% acha que teria que abranger toda a área de afloramento e 35% que teria que ser feito
por unidade de gerenciamento de recursos hídricos. Só que esse dado contrasta porque mais de 70% não tem um conhecimento do que trata, né, a proposta de minuta da PRM-SAG. Então, 35% desconhece a proposta, 32% já ouviu falar, mas desconhece o conteúdo, e assim, no final das contas, e 20% conhece, mas não sabe dizer se esse conteúdo é adequado ou não. Então, a gente percebe que realmente faltou uma discussão, e isso pode ser um dos motivos, inclusive, que fez com que essa PRM-SAG nunca fosse levada adiante. Então, o processo para criação de uma PRM-SAG, de certa forma, ele nasce, né, nos comitês. Então, tem que ter uma deliberação, né, proposta por uma deliberação dos comitês propondo essa PRM-SAG, que é encaminhada para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que vai ouvir o Conselho Estadual de Meio Ambiente, o Conselho de Desenvolvimento Regional, vai fazer uma deliberação e aí vai ser encaminhado para a Assembleia Legislativa. O que acontece, né? Quando a gente olha os planos de bacia, a gente percebe que muitos deles falam, olha, já está em discussão uma minuta de legislação para a criação. Na verdade, não tem essa discussão, porque essa discussão teria que ter começado lá no CBHs para fazer essa deliberação, o que não aconteceu. Então, a gente só tem uma minuta dentro de um documento técnico, então, sem qualquer tipo de valor jurídico. E uma vez que, né, se aprova essa lei específica, você tem que estabelecer uma série de outras ações, né? Então, tem que se estabelecer um sistema de gestão dessa PRM, definição de parâmetros urbanísticos e ambientais, adequação de leis municipais e submissão dessas propostas de leis municipais a esse órgão colegiado que vai ser criado para essa PRM-SAG. Um dos grandes problemas da PRM-SAG, aliás, das APRMs em geral, na verdade, é do próprio regime geral que é estabelecido na Lei de Proteção de Mananciais, que é 9866 de 97, é que ela tem um ônus político e um custo institucional bastante elevado. Então, assim, só para ilustrar, eu estou colocando aqui as condicionantes sanitárias. Então, assim, tem que se colocar ali que o sistema coletivo de tratamento e disposição de resíduos domésticos só pode ser implantado se comprovada a inviabilidade da implementação em áreas situadas fora da PRM e que atendam parâmetros específicos dessa área. Então, e aí o órgão ambiental tem que criar esses parâmetros específicos para a PRM. A remoção dos resíduos sólidos decorrentes de processos industriais. Então, eu não posso ter isso na PRM. Então, o órgão ambiental ele vai ter que estabelecer os critérios de remoção, bem como determinar os casos em que podem ser dispostos os resíduos inertes decorrentes de processos industriais. Então, eu sempre vou ter várias ações desse poder público, né? Então, esse instrumento, né, eu não vou passar todos por conta do tempo e, né, vocês vão ter acesso depois todos aos relatórios e aos slides, e eu estou à disposição para qualquer tipo de dúvida ou discussões específicas que algum grupo queira fazer, para eu passar mais detalhes. Então, assim, são muitas ações que têm que ser feitas. Claro que, né, então, uma delas é o próprio Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental, que é um macro diagnóstico de toda a região, né, com diretrizes para estabelecimento das políticas setoriais, metas de curto, médio e longo prazo, proposta de atualização de diretrizes e normas ambientais e urbanísticas, reenquadramento das áreas de recuperação ambiental, programas de monitoramento, de educação, de controle e fiscalização, de investimento. Então, assim, do ponto de vista, né, de vantagens, sem dúvida nenhuma, ela é a que estabelece aí melhor uma gestão integrada de solo, água e saneamento. Ela também vincula o zoneamento, então, assim, o zoneamento que ela faz é obrigatório para os municípios, ela restringe aí diversos tipos de uso, e tem todo um planejamento na área, com articulação do Comitê de Bacia e municípios. Só que, ao mesmo tempo, ela exige formato de lei, né? Então, isso depende do legislativo. Depois dessa lei, ainda tem que ter toda uma regulamentação por decreto, além da elaboração aí de uma série de normativas técnicas dos órgãos ambientais. E aí, um dos grandes problemas é que quando a gente pega a área total da PRM-SAG, a gente está falando
de 10,5% da área total do estado, que são 21 municípios que estão totalmente na área de afloramento e 20 que estão entre 70% e 90% do seu território em área de afloramento. Embora o estudo do IPT diga que 80% da área seria de ocupação dirigida, que, portanto, com termos mais flexíveis, há restrições, sim, de uso que são impostas pelo próprio marco aí do regime das áreas de proteção de mananciais. Então, são normas que têm aí uma resistência dos atores sociais, tem um alto investimento, né, de aplicação e exige uma infraestrutura institucional bastante robusta. Então, assim, no atual contexto, né, frente ao desconhecimento da proposta, eu acho muito difícil que a gente consiga implementar uma PRM-SAG com todos esses problemas apontados, né? Então, e essa é talvez um dos grandes pontos que fez com que essa proposta ficasse aí engavetada por tanto tempo. Outro ponto que foi interessante dessa análise foi a questão do plano diretor municipal e as áreas de afloramento, né? O município ele tem competência para fazer o ordenamento territorial. Nós avaliamos os planos diretores de 40 municípios, né? E aí, alguns deles, inclusive, leis de uso e ocupação do solo. E desses 40 municípios avaliados, 28 não mencionam especificamente nem as áreas de recarga ou de afloramento. Em alguns casos até se fala de área de recarga, mas assim, de uma forma muito genérica, né? Então, esse número está até sendo bastante boazinho. Sendo que 12 não prevê qualquer tipo de diretriz para água subterrânea. Quando a gente vai ver, né, essa menção às áreas de recarga ou de afloramento de forma mais estruturada, nós temos só 11 municípios, né, que é Araraquara, Avaré, Batatais, Botucatu, Cajuru, Casabranca, Escalvado, Leme, Pirassununga, Ribeirão Preto e Serrana. Então, nesses 11 municípios, a gente tem aí uma menção mais bem estruturada de ações, diretrizes para a área de recarga ou de afloramento. A terminologia muda nos planos. Sendo que, né, especificamente citando o Guarani ou a sua formação geológica, Botucatu ou Piramboia, a gente só vai ter os casos aí de Ribeirão Preto, Pirassununga, Botucatu, Araraquara, Avaré e Escalvado. E uma proposta de zoneamento para recurso hídrico, e aí eu não estou nem falando, né, especificamente de água subterrânea, de recurso hídrico, Piracicaba, Rio Claro, São Pedro e Bitinga, e aí as áreas de recarga especificamente, Cajuru, Ribeirão Preto, Serrana, Pirassununga, Botucatu, Araraquara e Avaré. E restrições urbanísticas via zoneamento, Ribeirão Preto, Cajuru e Araraquara. Então, assim, a gente percebe que os planos diretores ainda têm um potencial muito grande para poder melhorar e fazer essa gestão local do aquífero que é tão importante para as áreas de afloramento. E aí isso me leva, né, para a questão do papel dos planos estaduais de recursos hídricos e para os planos de bacia, que têm um papel muito importante em fornecer diretrizes para os municípios em relação à ocupação das áreas de afloramento, né? E aí, o que a gente vê, né? Então, nosso plano estadual de recursos hídricos, ele atesta que a gente está tendo uma perda de qualidade das águas subterrâneas, né? Então, não dá para dizer se é nas áreas de afloramento, porque isso não é mencionado, mas assim, em UGRES, essa perda está ocorrendo em algumas das UGRES que têm a área de afloramento. Em relação ao Guarani, o que ele coloca especificamente? Que tem riscos de conflitos potenciais pelo uso da água no estado de São Paulo, em virtude do caráter transfronteiriço entre bacias. E aí, como estratégias, ele coloca a questão do acordo sobre o aquífero Guarani e a criação da área de restrição e restrição e controle de uso das águas subterrâneas no município de Ribeirão Preto. E aí, assim, né, ou seja, a gente tem um potencial bem melhor para poder enfrentar esses riscos de conflitos, né? Outra questão que aparece no objetivo 21, que é preservar os mananciais produtores de água superficial e subterrânea. E aí a gente tem, né, a meta do sub-PDC 4.1, que é promover a preservação das áreas de recarga do aquífero Guarani. Então, aí a gente tem aí questões relacionadas a mapeamento. E uma menção à criação da APA das áreas de recarga do aquífero, mas que, na verdade, essa criação da APA, acho que foi um erro de grafia do plano. Desculpa, gente, deixa eu voltar aqui. Opa.
foi um erro de grafia, na verdade, ele está querendo se dizer APRM-SAG. O objetivo 23, que é reduzir o aporte de cargas poluidoras sobre os corpos hídricos, né? Então, aí as fontes de poluição de águas, e aí tem alguns estudos para avaliação de impacto de cargas difusas sobre a qualidade dos recursos hídricos. Avaliação de impactos da utilização da técnica de fertirrigação e a contaminação por nitrato no sistema do sistema de saneamento. Bia, agora não. Eu posso quebrar a casa? Pode. Na área de afloramento do Bauru e do Guarani. E a meta é o controle e proteção sanitária, e aí definição de perímetros de alerta e avaliar condições de proteção sanitária. Então, é isso que nós temos no nosso plano estadual, mais focado para a água subterrânea. No âmbito dos planos de bacia, o que a gente percebe? Que há sérias limitações, né? Então, todos eles fazem aí uma caracterização espacial do SAG, identificando as áreas de afloramento, mas já na questão dos mapas de vulnerabilidade específico para essas áreas de afloramento, nós não temos. Inclusive, no caso de Ribeirão Preto, essa é uma das metas do relatório de situação de 2021, que falava sobre essa necessidade. Então, além disso, dados como as redes de monitoramento de qualidade e quantidade presentes na área de afloramento, a gente nem sempre vai ter esse dado, né? Então, em alguns casos, a gente ele se menciona que há poços, né? Mas, por exemplo, não se identifica a densidade desses poços, né? Ou seja, quantos poços estão realmente monitorando aquela região e qual que é a área efetivamente monitorada por cada um desses poços. A descrição de pressões socioeconômicas, fontes pontuais, ou ainda, né, as fontes de poluição das zonas de afloramento, elas são citadas de forma muito genérica. Então, se diz, por exemplo, olha, nas áreas de afloramento há o risco, aliás, nem é isso, eles colocam normalmente na bacia risco de contaminação por agroquímicos, mas não se identifica. Gabriel, a mamãe está fazendo reunião. Então, não, você está cantando. Gente, desculpa. Então, assim, o que acontece? Com essas são descrições muito genéricas, então, possível contaminação por nitrato, possível contaminação por agroquímicos, vazamentos nas redes de esgoto, mas não há uma determinação de quais seriam os hotspots ou como. É uma identificação genérica de 2 parágrafos, o que não ajuda muito do ponto de vista da gestão. A gente não tem indicativos, né, de áreas de proteção máxima, áreas de restrição e controle na área, o que a gente tem realmente a única é em Ribeirão Preto, apesar dos estudos já demonstrarem a necessidade de outras áreas que terem que adotar esse instrumento na própria área de afloramento. Nenhum dos planos aí vai trazer diretrizes para os municípios sobre como proteger as áreas de afloramento, né, de forma detalhada. Também faltam estudos sobre essa questão de como a influência da recarga da área, tanto para o SAG quanto para os recursos hídricos superficiais, e a gente tem alguns planos que citam a proposta da APRM-SAG, mas eles não trazem grande detalhamento sobre isso. Alguns, inclusive, usam dados dessa APRM-SAG para construir os seus mapas de vulnerabilidade. Outro instrumento analisado foi a ideia de pagamento por serviços ambientais, né? Então, esses pagamentos por serviços ambientais, as águas subterrâneas são fundamentais para a manutenção de recursos hídricos, né? Então, essa perenização do ciclo hidrológico, fora, né, todos os outros usos que eu não vou aqui falar por conta do tempo. Então, a gente tem vários programas que já tratam dessa questão de recursos hídricos, né? E aí, o que acontece dentro desse contexto do pagamento por serviços ambientais? Conversando com o pessoal que tem aplicado isso lá na Agência Nacional de Águas, ele pode ser uma estratégia bastante interessante, porque os PSAs, eles podem ser, inclusive, aplicados para áreas rurais, a gente não necessariamente precisa pensar só em PSA para a conservação de florestas, então, eles têm tido muito sucesso com esses PSAs para manutenção da agricultura e por meio de adoção de infraestruturas que ajudem na permeabilidade, ou ainda programas de reflorestamento ou manutenção de vegetação, ou até mesmo adoção de sistemas de drenagem urbana nas áreas urbanas, né? E aí um dos grandes pontos é que os planos de bacia sejam os catalisadores para pensar nessas estratégias.
Então, aí, como considerações finais, né, se percebeu, né, a ausência da implementação do programa permanente e a necessidade de regulamentar isso, a restrita utilização das áreas de restrição de controle de uso de águas subterrâneas aí como um instrumento para promover uma gestão mais equilibrada do aquífero e a necessidade de eu incentivar a adoção desse instrumento. A falta de regulamentação também das áreas de proteção máxima, que podem ser aí uma alternativa interessante para pensar, pelo menos, em grandes programas de monitoramento regional aí e vedar alguns tipos de uso bastante restritos. Falta de diretrizes específicas para as áreas de afloramento do SAG, no zoneamento no ZE. E aí, embora se estabeleçam essa necessidade de diversos estudos técnicos, seria muito importante que já tivesse uma articulação com os comitês de bacia para que a gente conseguisse inserir essas diretrizes do ZE no âmbito dos planos, né? As UCs do tipo APA são predominantes na área, elas podem sim aí ser um instrumento importante, até porque o zoneamento delas tem que ser seguido pelos municípios, mas na medida que elas não têm plano de, várias delas não têm plano de manejo, isso é um problema. A abordagem superficial dos planos de bacia em relação às áreas de afloramento. Na verdade, eu diria até que é em relação às águas subterrâneas, então a gente tem que ter aí um melhor investimento nessa parte de tempo e de recursos na questão da água subterrânea. A ausência de menção ou abordagem, né, das áreas de afloramento nos planos diretores municipais, então há que se fazer aí um programa com os municípios para tentar incentivar. Inclusive, um dado interessante da enquete que foi produzida demonstra que o maior percentual da opção não sei opinar, né, em relação à aplicação da gestão de recursos hídricos, era do grupo dos municípios, né, eram de representantes dos municípios. Então, isso indica a necessidade aí de programas de capacitação. De qualquer forma, se indica claramente a necessidade de programas de capacitação, mas de programas de capacitação talvez mais voltados para esse público do município. A paralisação da discussão sobre a PRM-SAG, né? Então, embora essa proposta ela seja mencionada no plano estadual como APA, de forma errada, e nos planos de bacia, a grande maioria dos membros não conhece o seu teor. Então, talvez, né, trazer as diretrizes da PRM-SAG até como diretrizes para os municípios. Então, a gente percebe que tem aí uma grande falta de conhecimento sobre como se dá a gestão das águas subterrâneas nos comitês e a ausência de implementação de importantes instrumentos de gestão que podiam influenciar aí a gestão das águas subterrâneas. Então, por exemplo, a gente ainda não tem o plano estadual de saneamento básico e também não há qualquer discussão sobre planos estaduais de irrigação. Então, as recomendações eu meio que já antecipei algumas, né, que é a questão de regulamentar o programa permanente de águas subterrâneas, regulamentar as áreas de proteção máxima, incentivar a criação dessas áreas de restrição e controle de uso de águas subterrâneas, idealização de ações educacionais específicas para a água subterrânea, no âmbito do Capacita, integrar essa agenda de águas subterrâneas proposta pelos com os comitês, buscar formas aí de melhorar essa inserção das águas subterrâneas nos planos de bacia e estabelecer diretrizes para os municípios. Os planos de bacia têm que assumir essa competência que lhes é outorgada, incentivar os municípios a inserir a proteção dessas áreas de afloramento no ordenamento territorial, porque eles, como aí responsáveis pela gestão local, têm um papel importantíssimo. Criar mecanismos que estimulem a participação dos usuários de poços na gestão de águas subterrâneas, especialmente no tocante ao monitoramento, né? A gente tem uma falta de dados muito grandes, e iniciar o debate no âmbito das câmaras técnicas de água subterrânea, da questão da recarga artificial de aquíferos, né? Até porque essa estratégia já está prevista tanto no zoneamento ecológico econômico, não para a área do Guarani, mas para outros aquíferos, e em planos diretores municipais. Então, Ribeirão Preto, por exemplo, dá uma ênfase muito grande a esse instrumento. E incluir diretrizes específicas para proteção e conservação de águas subterrâneas nas políticas públicas relacionadas aí aos setores usuários, como saneamento, agricultura e indústria. Então, dito isso, né, eu queria, vou parar aqui a apresentação e vou passar para você, vou abrir as minutas, né, que foram elaboradas
Deixa eu ver aqui como é que eu faço para compartilhar. Eu acho que é essa aqui. Opa, não, não é esse aqui, eu abri o documento errado. Cancela. É outro. Deixa eu abrir ele aqui. Pronto. Só um minuto, pessoal. Estou tentando compartilhar aqui. É esse aqui. Peraí. Eita. Ricardo, eu não estou conseguindo agora compartilhar a tela. Eu estou com uma tela compartilhada. Ah, tá. Parar de compartilhar. Sim, Pilar. Para mim aparece... agora ele compartilhou. Perfeito. É esse aqui. Ah, agora sim. Bom, então, assim, a primeira dessas deliberações é estabelecer o Programa Permanente de Conservação e Proteção contra a Poluição e Superexplotação das Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo, o Protege ASUB e seu grupo técnico de acompanhamento. E aí, tem algumas dúvidas, né, na formatação desse programa, que depois, inclusive, eu vou passar uma enquete, porque eu queria recolher as opiniões de vocês. Então, assim, esse é um processo de elaboração, né, de minutas. A gente fez uma discussão com o pessoal do Comitê do Pardo, fez uma discussão com o grupo de acompanhamento desse projeto de consultoria e fez também uma apresentação na Câmara Técnica. E à medida que nós vamos fazendo essas discussões, vão surgindo novos aportes, e alguns deles ainda não estão fechados, porque não tem um consenso. Então, e aqui tem um desses pontos aí que eu vou passar depois para vocês, uma enquete que eu gostaria muito que vocês participassem. Então, vamos lá. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui a resolução para ir passando. Então, primeiro, né, que eu faço todos os considerandos, né, com a questão das fundamentações legais, né, tanto na Constituição, quanto nas leis de águas subterrâneas, na própria lei estadual, né, e ainda, né, a ideia de que isso passe por uma série de encontros com as câmaras técnicas de água subterrânea dos comitês, para realmente amadurecer essa proposta. E aí, né, o primeiro artigo, né, que fica estabelecido o Programa Permanente de Conservação e Proteção contra a Poluição e Superexplotação das Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo, né? E aí, uma das grandes dúvidas que surge em relação a esse programa é se nós o criamos como um programa específico, né, ou ainda se faz uma revisão dos PDCs de forma a inserir um PDC específico, né? Então, se faria uma revisão da deliberação 246 de 2021, acrescentando explicitamente um programa, né? Um programa para a água subterrânea ali. Então, tem duas alternativas. A questão do programa permanente é que ele estaria, né, acima dos próprios PDCs, de certa forma, mas é uma discussão que ela não é exatamente jurídica, ela é uma discussão política. Então, eu acho que essa é uma discussão que vale a ser feita, e eu gostaria muito de ouvi-los a esse respeito, porque até agora eu não consegui ter grandes informações, né, ouvir as pessoas em relação a isso. Ninguém tem muita certeza sobre o que é melhor ou não. Então, são objetivos desse programa, né? Incentivar medidas para promover o uso racional das águas subterrâneas, né, no âmbito dos planos de recursos hídricos, incentivar ações para combater a contaminação e superexploração das águas subterrâneas, propor ações realizadas à expansão do monitoramento, idealizar ações de educação ambiental, propor prioridades de estudos técnicos, mediar em conjunto com o CRH ações conjuntas entre os comitês de bacia hidrográfica para esses aquíferos interbacias, fomentar a inclusão das águas subterrâneas nos planos de trabalho das câmaras técnicas do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e dos comitês de bacia hidrográfica, zelar para que os programas de duração continuada eles incluam metas específicas, desenvolver iniciativas conjuntas com usuários de águas subterrâneas, com o objetivo de promover a regularização, ações de monitoramento e uso racional das águas subterrâneas, e incentivar ações de pagamento por serviços ambientais. As diretrizes gerais basicamente, que as águas subterrâneas são reservas estratégicas para o desenvolvimento econômico e social, né, e valiosas para o suprimento de água à população,
integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental e do solo. Municípios, usuários de recursos hídricos e sociedade civil são atores fundamentais para fomentar a gestão dos recursos hídricos subterrâneos. Desenvolvimento de parcerias técnicas ou ações de cooperação com diversos entes federativos, universidades, instituições técnicas, associações de usuários, empresas e associações não governamentais que atuam aí com a temática de águas subterrâneas. E aí, outros pontos que ainda não está madura o suficiente a discussão é o grupo técnico, né? Então, se criar esse grupo técnico, e se esse grupo técnico ele seria um grupo específico dentro da Câmara Técnica ou um grupo vinculado ao CRH, no sentido que se ele fosse um grupo técnico vinculado à CTA seria algo mais restrito, e se ele fosse ao CRH seria algo mais amplo. Eu tenho posições defendendo ambas as abordagens, então eu adoraria saber o que vocês acham, né? Então, ele teria um caráter aí permanente, com natureza consultiva, com o objetivo justamente de propor diretrizes para a inclusão dessas águas subterrâneas na política hídrica, de acordo com os objetivos, princípios e diretrizes da legislação estadual e seus instrumentos de gestão, né? Sendo que suas principais atribuições seriam fornecer subsídios técnicos para a inclusão das águas subterrâneas no âmbito das ações de cada um dos programas de duração continuada, propor a realização de estudos técnicos considerados prioritários no cenário estadual ou das unidades de gerenciamento de recursos hídricos, propor iniciativas de educação ambiental, revisar as ações propostas nos PDCs e nos planos de trabalho para as águas subterrâneas e fazer recomendações, propor aí linhas de investimento para as águas subterrâneas para consideração nas linhas de financiamento do FEIDRO, determinar quais aquíferos interbacias ou porções de aquíferos interbacias exigiriam estudos regionais ou ações de cooperação entre duas ou mais UGRs, identificar áreas prioritárias para a gestão devido à superexplotação ou degradação das águas e propor ações de enfrentamento, propor programas, planos ou ações para as águas subterrâneas, incluindo ações junto aos usuários de água subterrânea, apontar prioridades para a expansão das redes de monitoramento e buscar alternativas com usuários para ampliar o monitoramento do Estado, incentivar o CRH e o CBH a produzirem aí relatórios de situação específicos para as águas subterrâneas, e aí aqui é um ponto que é bastante controvertido, eu tive posições no sentido positivo e posições no sentido negativo, né, de gente que acha que não teria que fazer esse desmembramento, apoiar os órgãos do sistema estadual na inclusão dessas águas subterrâneas e buscar parcerias, né. A questão das composições, né, então as composições, alguns têm entendido que a melhor seria fazer uma composição genérica, no sentido que as câmaras técnicas que têm que decidir qual seria essa composição, outros que diziam que quem tem que determinar essa composição é o CRH, e outros que teria que ser sugestões de se nomear um quadro mínimo de participantes. Então, essas são as três alternativas que eu fiz aqui, uma no sentido de propor aí um quadro mínimo, né, e depois ouvir os comentários de vocês, né. Então, o GT protege a SUB, né, ele vai ser assegurada a participação paritária entre estados, municípios e sociedade civil, eu acho que isso é muito importante. E uma coisa que... isso aqui eu já coloquei lá em cima, gente, desculpa, é que coloquei a caixinha ali, eu não tinha visto. O número de representantes e critérios serão definidos pelas reuniões da Câmara Técnica, em conjunto com as câmaras técnicas de água subterrânea. Então, isso foi uma das propostas originais, então eu ainda estou querendo receber contribuições de vocês. E serão convidados a integrar o grupo técnico, né, Protege a SUB, com direito à voz e sem direito a voto, os seguintes representantes, né, a Câmara Técnica de Águas Subterrâneas, que não integrem o GT Protege a SUB, as universidades, o Ministério Público, a OAB, a Procuradoria-Geral do Estado, o CREA, a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas e o Serviço Geológico do Brasil, né? E ainda o presidente do grupo, ele pode convidar outros órgãos, né? Esse grupo, ele pode instituir subcomissões temporárias, com o objetivo aí de apoiar a execução.
E entre os seus instrumentos aí de funcionamento estão as diretrizes e pareceres técnicos emitidos pelo grupo, né? Tem que ser consideradas no momento da elaboração dos programas de duração continuada, nos planos plurianuais, no plano de ação e programa de investimentos. Gabriel? Eu sei, filho, mas a mamãe não pode te dar atenção agora. Nos planos de aplicação anual do recurso do FEHIDRO, bem como nos planos de recursos hídricos de bacias hidrográficas e nos relatórios de situação, né? Isso até como uma forma de garantir o financiamento. Recomenda-se, né, que esses PDCs, eles tenham aí ações específicas para as águas subterrâneas, com previsão orçamentária, tendo como norte contido no plano estadual de recursos hídricos, os planos de bacia e o zoneamento ecológico, uma vez que ele é econômico do estado de São Paulo, já que ele também propõe aí ações para águas subterrâneas, né? Essas ações previstas no âmbito dos PDCs devem ser submetidas ao GT, né, para que ele possa fazer recomendações, até porque você percebeu que muitas vezes os PDCs têm dificuldade, né, para inserir as águas subterrâneas, então seria uma possibilidade. O GT protege águas, poderá estabelecer prioridades de linhas de atuação para as águas subterrâneas, no âmbito dos PDCs, como forma de auxiliar a sua inclusão. E as câmaras técnicas do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e dos comitês de bacia devem prever ação específicas para essas águas subterrâneas nos seus planos de trabalho e submetê-las às respectivas câmaras de técnicas de água subterrânea, que poderão fazer recomendações para aprimorar as propostas apresentadas. Então, já que se fala tanto em transversalidade, então se focou essa questão das câmaras técnicas de cada comitê começarem a pensar dentro do seu âmbito de atuação em ações específicas para água subterrânea. O GT daria assistência aos CBHs que não possuem uma câmara técnica de águas subterrâneas, né? Bem como ele pode auxiliar esses comitês aí a criarem as suas câmaras técnicas. O detalhamento e definição das prioridades de ação do GT será realizado por meio de reuniões coordenadas, né, pelo próprio GT, em conjunto com as câmaras técnicas de águas subterrâneas constituídas no âmbito das unidades de gerenciamento. O GT protege a sub deve emitir um relatório, e aí, de novo, aquilo que eu comentei com vocês. Gabi, gente, só um minuto. Eu sei, filho, mas vai lá brincar na sala, por favor. Tá, mas a mamãe tá... Você tá atrapalhando a mamãe, meu amor, tá? Bom, o programa Protege deve constar nas próximas versões do Plano Estadual de Recursos Hídricos e como uma proposta de ação do Plano Plurianual do Estado de São Paulo, né? Então, esse é o texto base para discussão. Depois até eu gostaria, Ricardo, que a gente distribuísse para todo o pessoal do seminário, que está no seminário, para se eles quiserem mandar recomendações, a gente poderia aceitar essas recomendações para depois organizá-las para ir amadurecendo a proposta. E a outra minuta que eu gostaria de apresentar para vocês é a área de proteção máxima de aquíferos, né? Então, essa área de proteção máxima é a que está prevista no artigo 20, né, do decreto 32.955. E aí, um dos grandes pontos, né, é que, embora o termo técnico seja área de proteção máxima, esse termo, eu acho que ele é um pouco infeliz na legislação, né? Então, quando a gente olha, né, os considerandos, tanto da política estadual quanto das políticas federais, na verdade, essas áreas de proteção máxima, a denominação mais adequada seriam áreas de proteção à recarga. E o grande problema que eu senti nas reuniões realizadas é que essa terminologia áreas de proteção máxima, ela cria já automaticamente uma resistência, porque ela dá uma ideia de restrição. E isso faz com que dificilmente a gente consiga depois levar esse instrumento a cabo, tanto que é um instrumento de 1991 que até hoje não foi implementado. Então, até dentro dessa ideia, né, de como se usam as terminologias na resolução CONAMA, nas resoluções do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, ou ainda até próprio na Lei 61134 de 88, né, que fala de áreas de proteção, né, então é mais generalística. Eu até estava pensando em chamar essas áreas de proteção máxima, na verdade, de áreas de proteção à recarga,
né, e não esse termo áreas de proteção máxima, embora a definição delas é exatamente a mesma, porque se vocês perceberem, né, então são aquelas que exigem adoção de medidas especiais de proteção ou de controle ambiental em virtude de compreenderem no todo ou em parte zonas de recarga de aquíferos altamente vulneráveis à poluição e que se constituam em depósitos de águas essenciais. Então, na verdade, é realmente aquele instrumento clássico da literatura e da legislação que é abordado em diversos países, que é chamado de áreas de proteção à recarga. Então, a delimitação dessas áreas, ela seria estabelecida com apoio de estudos hidrogeológicos, né, levando em consideração os planos de bacia, os relatórios de situação, os programas estaduais e federais de monitoramento de qualidade e de qualidade e atendimento à potabilidade, que evidenciem aí os efeitos negativos da explotação e contaminação, apontando necessidade da aplicação de ações preventivas e corretivas. Esses estudos hidrogeológicos, né, isso tudo foram inserções que foram feitas, pode ficar, filho, são esses estudos, né, atendendo a alguns pedidos, né, eu coloquei que esses estudos hidrogeológicos podem estabelecer graus de vulnerabilidade dessas áreas e indicações específicas, incluindo diretrizes de uso e ocupação do solo, que devem ser inseridas nos planos de bacia como orientação para o ordenamento territorial municipal e processo de licenciamento ambiental. Porém, esse instrumento, né, as áreas de proteção máxima, ele não se presta para fazer propriamente um zoneamento com efeitos vinculantes, como é o caso das APRMs, né? Então, ele, na verdade, o que ele pode fazer é um caráter recomendatório e, claro, ser incluído nos planos de bacia e ser usado aí como uma base para que esses planos de bacia tracem aí diretrizes para os municípios que têm aí a autonomia para inserir ou não essas questões. Mas na medida que a gente ainda não tem diretrizes, a gente não tem como saber se os municípios não estão inserindo as áreas de afloramento da forma certa porque eles não querem ou se é porque realmente faltam diretrizes. Então, quando você tem diretrizes claras nos planos de bacia, isso inclusive fortalece toda uma discussão no âmbito dos planos diretores e da sociedade civil de como fazer a gestão daquelas áreas. E aí constituiriam como base para o estabelecimento os bancos de dados dos órgãos de recursos hídricos, de controle ambiental e de saúde sobre quantidade, qualidade e fonte de contaminação. Para efeitos, né, da deliberação, né, eu trago aí uma série de definições, né, então algumas delas já estão colocadas nas legislações, né, então algumas não tinha, e aí eu tive que adaptar, então a questão de aquífero vulnerável, outra que estava colocada ali, a questão de produtos de uso agrícola tóxicos para águas subterrâneas, porque o decreto 3295 ele traz essa questão de vedar esse tipo de produto, então, isso até por conta da reunião que foi feita na terça-feira, eu mudei um pouco essa definição, para deixar bem claro que eu não estou proibindo o uso de nenhum produto agrícola, então os únicos que vão ser proibidos são aqueles que tenham sido inclusos em relação editada de forma conjunta pela CETESB, Secretaria de Agricultura, por se mostrarem capazes de contaminar as águas subterrâneas, segundo a série de dados gerados no monitoramento regional. Então, para um agrotóxico ser proibido, primeiro vai ter que ter todo um processo de monitoramento. Esse agrotóxico vai ter que aparecer de forma reiterada ali nessas séries de dados, e aí ele vai ter que ser incluso numa relação que é editada de forma conjunta pela CETESB e pela Secretaria de Agricultura, até porque com os dados que a gente tem atualmente, a gente não consegue criar essa relação. Então, eu conversei com o pessoal da CETESB, conversei com o pessoal da Vigilância Sanitária, então a gente só tem traços aparecendo de alguns tipos aí de produtos agrícolas, então isso não seria suficiente, e ainda todos dentro dos padrões de potabilidade, então isso não seria, né, não teria como pensar em indícios tão frágeis em proibir nenhum tipo de agrotóxico, né? Então, o sistema de abastecimento de água para consumo urbano, as soluções alternativas coletivas, né? Que isso são definições que estão no âmbito das portarias de potabilidade, né? E porque eles vão ser muito úteis para mim na questão dos programas de monitoramento.
Então, a vulnerabilidade dos aquíferos, né? Então, corresponde a esse conjunto aí de características intrínsecas do aquífero, da superfície do solo, que determinam essa sensibilidade, que pode ser aí afetada por uma carga contaminante. O objetivo dessas áreas é compatibilizar o uso e ocupação do solo, a manutenção da recarga e a proteção da qualidade de águas, incentivar a adoção de programas, planos e ações que visem garantir a recarga dos aquíferos, adotar medidas específicas para a proteção do aquífero nos processos de licenciamento de atividades aí reconhecidas como potencialmente poluidoras, garantir a proteção ou a recuperação dos mananciais de água, incentivar a adoção de programas de monitoramento para combater a poluição difusa e multipontual e fomentar iniciativas relacionadas ao pagamento de serviços ambientais para manutenção da infiltração e projetos de recarga artificial de aquíferos. Nas áreas de proteção e recarga, poderão ser adotadas aí... Peraí, desculpa, gente. Eu não sei o que eu apertei aqui, que saiu. Aqui. Poderão ser adotadas as seguintes medidas especiais de proteção ou de controle ambiental: proibir novas captações, né, nos casos aí que o aquífero, até que o aquífero se recupere, seja superado, restringir e regular a captação de água subterrânea, controlar as fontes de poluição existentes, restringir novas atividades potencialmente poluidoras, inserir essas áreas como prioritárias no âmbito dos projetos de restauração ecológica no estado de São Paulo, contidos no programa Nascentes, e desenvolver programas de pagamento por serviços ambientais. Essas áreas aí, desde que tecnicamente justificadas, elas podem ser criadas, né, para proteção, conservação e recuperação de mananciais, para abastecimento humano, né, e dessedentação de animais, ecossistemas ameaçados pela superexplotação, poluição ou contaminação, áreas vulneráveis à contaminação, áreas sujeitas ou identificadas superexplotação, né? E aí deverão ser indicadas no ato constitutivo, né, as medidas aplicáveis, ou seja, toda vez que eu criar uma área para uma região específica, eu vou ter que colocar quais vão ser aí as medidas que vão ter que ser tomadas, e isso vai ser, claro, feito com base nos estudos técnicos, né, que foram elaborados. Os órgãos gestores de recursos hídricos, de controle ambiental e de saúde podem propor a delimitação das áreas de proteção à recarga de aquíferos, a qual tem que ser submetida à apreciação do comitê de bacia. Então, aqui, o procedimento para a criação dessas áreas é muito semelhante às áreas de restrição e controle, até porque as áreas de restrição e controle também são áreas de proteção, então é natural que sejam procedimentos semelhantes. Então, como esse processo já está consolidado, já criou várias áreas, então eu segui o mesmo fluxo. Então, essas áreas de proteção, né, sejam de recarga de aquíferos interbacias, então eu teria que ter aí, a proposta tem que ser apreciada por todos os comitês envolvidos. Ainda na delimitação dessas áreas de proteção à recarga, ela pode ser feita, né, a proposta por Câmara Técnica do Comitê, Agência de Bacias, proposta constante no plano de bacias, ou ainda no plano estadual, no caso das áreas de aquíferos interbacias. Eu ainda inseri a questão dos conselhos municipais de meio ambiente, porque como é um instrumento muito vinculado à questão de uso e ocupação do solo, eu entendo que os conselhos municipais deveriam ter, sim, a possibilidade de propor esse instrumento, né? Claro que perante, né, os comitês de bacia. Então, essa proposta de delimitação que for aprovada depois pelo comitê de bacia, ela tem que se dar na forma de uma deliberação, né, ou ainda inclusa no próprio plano. Quando não tiver contida no plano, a manifestação do comitê tem que ser antecedida de audiências públicas, até por conta de todas as questões de discussão, né? Tem que ter todo um caráter consultivo e participativo de todos os membros desse comitê. No caso das propostas elaboradas pelo Conselho Municipal, ela tem que ser aprovada pela deliberação do Conselho Municipal e encaminhada para o respectivo CBH. O Conselho Estadual de Recursos Hídricos, ele tem que referendar a proposta, né, dessa área de proteção de recarga, e o ato declaratório seria feito por meio de uma resolução da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, uma vez que tem efeitos aí
no uso e ocupação do solo e que, portanto, extrapolam um pouco os limites das competências do CRH. Então, como usos restritos ou controlados, o artigo 9, né, traz basicamente a redação do decreto 32955, então, na área de proteção à recarga não serão permitidos a implantação de indústrias de alto risco ambiental, polos petroquímicos, carboquímicos e fluoroquímicos, usinas nucleares e quaisquer outras fontes de grande impacto ambiental ou de extrema periculosidade. E aí, uma das críticas que se fez, e eu concordo, é que essa definição é muito ampla. Então, eu fiz uma primeira proposta de restrição, eu ainda acho que ela está um pouco ampla, e eu estou marcando um horário com o pessoal da CETESB para tentar deixar isso aqui mais restrito, que serão consideradas indústrias de alto risco ambiental e fontes de grande impacto ambiental, de extrema periculosidade, as atividades ou empreendimentos sujeitos à realização de estudo de impacto ambiental, respectivo relatório de impacto ambiental, classificados com fator de complexidade 5, e cujo porte, especificidades técnicas ou outras características tornem sua implantação e operação de alto risco para água subterrânea, segundo o parecer fundamentado do órgão ambiental. Então, assim, teria que ter todos esses requisitos e ainda o órgão ambiental ele teria aí um último poder decisório, uma vez que se consiga demonstrar que com medidas mitigatórias é possível a instalação, a ideia é se manter a instalação. Eu entendo que as áreas de restrição máxima ou áreas de restrição à recarga, e aí eu até vou submeter para vocês na pesquisa uma ideia de qual denominação vocês acham mais interessante, ela não tem que se pautar por uma lógica de restrições tão pesadas, porque senão a gente não vai conseguir implementar esse instrumento. E seria muito interessante poder implementá-lo na medida que eu consigo ter todo um processo de monitoramento nessa região. Então, aí as atividades ou empreendimentos previstos no caput, existentes à data da promulgação, podem continuar, desde que apresentem planos de controle de poluição do aquífero e planos de monitoramento de águas subterrâneas que demonstrem a viabilidade de sua permanência. No licenciamento ambiental de novos empreendimentos e de aplicação, bem como a renovação de licenças de operação de empreendimentos potencialmente impactantes para a qualidade e quantidade de águas subterrâneas na área de proteção de recarga, ficarão condicionados à apresentação de estudos de viabilidade da atividade na área de abrangência, que contém os seguintes dados. Então, caracterização da hidrogeologia e vulnerabilidade, demonstração de que concentrações das substâncias de interesse do caso em licenciamento analisados nas amostras de água subterrânea utilizadas ou a ser utilizadas pelo empreendimento estejam abaixo dos respectivos valores de intervenção, adoção de sistemas de drenagem sustentáveis como forma de estimular a infiltração e apresentação de plano de monitoramento de águas subterrâneas. É legal destacar que aqui eu aproveitei o conteúdo de uma resolução que já era da Secretaria de Meio Ambiente, que era para licenciamento em áreas consideradas potencialmente críticas para águas subterrâneas. E aí o que aconteceu? Essa resolução acabou sendo revogada, porque como não tinha definição do que eram áreas potencialmente críticas para águas subterrâneas, não tinha como aplicá-lo. Então, a ideia é que essas áreas de proteção, né, que estão sendo estabelecidas, né, uma vez definidas, elas possam trazer todos aqueles elementos daquela resolução que não teve como ser aplicado no passado. A renovação da licença de operação, que já possuem planos de monitoramento de águas, atendendo às condições estabelecidas pela CETESB, fica condicionada, então, à apresentação dos resultados desse monitoramento, demonstrando que a atividade desenvolvida pela empresa não está causando impactos negativos. E no caso aí de atividades, né, que tenham que realizar estudos de impacto ambiental, o órgão ambiental responsável tem que encaminhar o relatório de impacto ambiental para o respectivo comitê, para que esse recomende medidas condicionantes e mitigatórias. Isso já é algo também que é previsto pela legislação, mas eu quis reforçar, porque as resoluções, às vezes, elas podem ser simplesmente revogadas, então que isso conste também nesses atos de regulamentação das áreas de proteção à recarga. E os comitês de bacia de recursos hídricos, eles podem requisitar os dados do plano de monitoramento de águas subterrâneas das atividades ou empreendimentos localizados aí na bacia hidrográfica. Isso foi um pedido dos comitês, especificamente o pessoal do Comitê
do parque. Vocês vão ver que tem vários trechos riscados, pessoal, porque isso foram feitas alterações com base na reunião que aconteceu na terça-feira. A instalação de parcelamento de solo e condomínios na área de proteção de recarga fica condicionada à ligação ao sistema público de coleta e tratamento de esgotos, ou, na sua ausência, a apresentação de um sistema isolado de tratamento de esgotos, né? Porque a redação original o pessoal achou um pouco vaga, então eu tentei especificar. As atividades agrícolas não poderão utilizar produtos tóxicos de grande mobilidade que possam colocar em risco as águas subterrâneas, retomando, né, o que eu falei antes, conforme relação divulgada pela CETESB, né? E a construção dessa relação de produtos de uso agrícola tóxicos, ela vai depender da análise dos resultados do monitoramento regional. Ou seja, tem que ser feito um monitoramento regional para fazer essa listagem que identifiquem na série de dados aí a presença desses produtos. E aí eu acho que a parte mais interessante da legislação é a questão do monitoramento, né? Então, nas áreas de proteção à recarga localizadas na zona urbana, o responsável pelo sistema de abastecimento de águas e de esgotamento sanitário tem que conduzir programas específicos de monitoramento de perda de água e de esgoto, né, bem como estabelecer metas específicas para a expansão e manutenção das suas redes, o que já, de certa forma, está alinhado ao novo marco do saneamento. Os sistemas de abastecimento de água para consumo humano, né, e os de solução alternativa coletiva de abastecimento de água para consumo humano, que encontrarem, né, que na vigilância da qualidade da água para o consumo humano encontrarem nas análises de água bruta dos poços alterações dos parâmetros exigidos, ainda que em concentrações inferiores às indicadas na legislação de potabilidade, devem comunicar a CETESB ao DAE, e aí uma das sugestões foi, inclusive, incluir ao órgão ambiental municipal e ao Comitê de Bacia Hidrográfica a situação por meio de relatório técnico informando a data da amostra, o tipo de contaminante, a concentração e a localização do poço. Os comitês, eles podem solicitar esses planos de amostragem, de controle de qualidade de água para esses dois tipos de sistema. E aí a grande ideia disso é a gente ter um retrato do que está acontecendo nessa água subterrânea, uma vez que a gente só tem a rede de monitoramento do estado, que é muito pequena. Então, ver essas alterações no começo, enquanto elas estão em níveis aí dentro da potabilidade, pode me trazer indícios da situação do aquífero. E aí, o que é muito interessante é que, assim, né, os usuários de águas subterrâneas, enquadrados em outras categorias de uso distintas de consumo humano, que realizem análise de qualidade de água bruta de seus poços, em razão de obrigação imposta, como condicionante de licenciamento ambiental ou programas regionais de monitoramento, devem também comunicar a CETESB, DAE e o comitê, se constatarem aí alterações de qualidade de água subterrânea, ainda que dentro desses limites impostos pelos valores orientadores. Por quê? Porque a ideia aqui não é uma ideia punitiva, é realmente uma ideia de prevenção. Opa, estou tendo perda da qualidade. Para quê? Para que eu possa tomar ações e tentar localizar de onde estão vindo esses contaminantes, né? Então, nos casos em que a rede estadual de monitoramento de poços ou as comunicações dos usuários demonstrarem indícios de degradação das águas subterrâneas em virtude da recorrência de um determinado parâmetro, ainda que dentro dos níveis tolerados pela legislação de potabilidade ou valores orientadores, a CETESB e o DAE deverão estabelecer um raio de monitoramento no qual os usuários deverão realizar a análise do respectivo parâmetro. Então, a gente percebe bem que essa ideia de, opa, vamos ter uma atuação, vamos tentar identificar de onde está vindo esse contaminante, tá? Bom, pessoal, o que mais que eu queria colocar aqui, né? Então, o DAE e a CETESB, né, com a participação do Instituto de Pesquisas Ambientais, devem estabelecer esse raio de monitoramento, bem como comunicar aos usuários sobre a necessidade de conduzir aí análises específicas em virtude do risco de contaminação. O comitê de bacia, né, dotado de câmara técnica de águas subterrâneas, ele pode fazer uma proposta de raio de monitoramento, né? E aí, por que eu estou fazendo essa questão? Porque eu sei que DAE e CETESB tem muito trabalho, então, em alguns casos, isso é uma prioridade para o comitê, uma prioridade regional,
Então, eles podem fazer essa proposta, né, encaminhá-la para a CETESB, para que a CETESB aí, então, adote esse raio de monitoramento aí como parâmetro. E a análise dos dados obtidos no monitoramento, realizado na área de proteção, tem que ser inserida nos planos de bacia, para que isso aí realmente fomente novas políticas públicas. Então, basicamente, pessoal, essas são as duas deliberações. A deliberação, né, a resolução para a criação da área de recarga do aquífero Guarani, eu não vou apresentar agora nesse momento, por conta do tempo, e até porque eu acho mais importante a gente definir os critérios dessa área de proteção máxima ou dessa área de proteção à recarga que vocês me passem as opiniões, porque conforme tiver esses delimitadores gerais aqui, isso vai influenciar a minha área de proteção da recarga do Guarani, né? Então, é isso que eu tinha para apresentar para vocês agora. Eu queria muito que o Ricardo passasse, então, um link para vocês se bem que, Ricardo, acho que a gente pode passar no final, acho que é melhor a gente ouvir o pessoal e depois a gente passa para as pessoas se manifestarem. Combinado. O link já está pronto aqui, assim que você der o ok, a gente libera. Pessoal? Então, eu estou aí à disposição para perguntas. Vamos, por favor, levantar aquela velha mãozinha do Teams para a gente tentar organizar, né, os debates agora. Tá? Então, o pessoal aqui da coordenadoria tá atento lá para ver a ordem dessas perguntas e, enfim, ir facilitando os debates. Temos aí já. Luciano, Flávia, você coordena da isso? Fundação Florestal, tinha levantado a mão. Isso. Sim, tá me ouvindo? Acho que tá com um delay aí, eu tô falando, tá demorando para me ouvir. Tá me ouvindo? Então, Luciano estava com a mão levantada. Ouvindo. Ah, então tá. Luciano, da Fundação Florestal, se inscreveu para fazer pergunta? Não, eu não me inscrevi, não. Errei aqui. Obrigado. Eu baixei a mão. Tá, João. Matheus Simonato, por favor. A Arícia vai liberar o seu microfone e sua câmera, tá bom? Matheus, está liberado já. Se você puder só abrir seu microfone. Matheus. Matheus, você tem que abrir seu microfone. Você que está com o microfone fechado agora. Tá falando que não. Gente, a gente vai fazer assim, então, ó, vou liberar todo mundo, tá? As câmeras e os microfones, mas, por favor, a gente vai continuar no sistema de inscrição, tá? Para a gente conseguir organizar melhor aqui. Mas só para não dar nenhum tipo de problema desse de liberar, a gente já vai abrir todos os microfones e câmeras. E aí vocês vão se inscrevendo. Olá, bom dia a todos. Agora deu certo, Flávio. Bom, primeiramente, parabéns pela apresentação, Pilar, pelo trabalho. Acho que é um trabalho muito importante. Ele, na minha opinião, eu acho que ele está há alguns anos
depois do que já poderia ter sido, mas isso aí não tem nada a ver com você, Pilar. Eu acho que a gente precisa de mais celeridade para discutir esses temas de água subterrânea. Tem bastante coisa ainda já definida e que acabam não caminhando na velocidade que precisava sobre água subterrânea. Vários instrumentos existentes que não vingam, não pegam, né? Aquele tipo de coisa que a gente tem aqui no Brasil em alguns lugares de lei que não pega. Então, acho que realmente a gente precisa colocar um caminhamento. E o que eu gostaria de saber é o seguinte: quais são os próximos passos após a conclusão desse trabalho? Como que essas proposições serão discutidas, em que âmbito e o que a gente pode esperar em termos de cronograma para que esse assunto seja debatido e aquilo que for decidido seja implementado? Quais são os próximos passos? Obrigado. Matheus, muito obrigada pela oportunidade dessa pergunta. Eu acho que o primeiro passo, e aí eu gostaria que os comitês fizessem isso, porque, assim, teoricamente eu não estou mais no projeto porque se encerra. Mas sim, eu estou, sim, porque eu já disse que, eu até falei com o José Luiz Albuquerque, que é do IPT, que fez o estudo original, que eu estou cansada da gente fazer todo um trabalho e depois não ver o resultado. Então, assim, eu gostaria muito que os comitês, né, e aí basicamente o Pardo, o PCJ, Sapucaí Grande, o Mogi, o Tietê Sorocaba, Tietê Jacaré e o Alto Paranapanema me passassem possíveis datas para que a gente discutisse essas propostas de minutas em cada um desses comitês, tá? Porque por mais que, né, eu vou entregar as minutas, eu entendo que essas minutas, elas não estão maduras. Porque você fazer uma minuta é exatamente isso, é uma minuta. Depois que você faz a minuta, você tem que discutir, você tem que conversar com os atores e explicar cada um desses temas, né? Então, eu acho que a gente tem uma base, eu acho que é uma base boa para iniciar uma discussão, mas é exatamente isso, iniciar uma discussão. Então, eu gostaria de propor que os comitês me enviassem aí datas para a gente organizar essa agenda de discussão no âmbito dos comitês, amadurecer ainda mais essa proposta, para depois fazer um evento presencial em Ribeirão Preto, que era a ideia original desse contrato e que, por conta, né, dos limites de prazo tão curtos, não foi possível. Então, eu acho muito importante que isso seja feito. Então, assim, eu acho que essas são as primeiras ações. E uma vez que a gente realmente consolide essas propostas no âmbito de todos os comitês, com todos os atores sociais, aí a gente faça as proposições para o CRH fazer, né, as aprovações. Mas eu acho que é necessário ter um processo aí de discussão em cada comitê e depois um processo de discussão coletivo, preferencialmente presencial. Tá? Então, essa é a minha proposta. Eu não sei se vai ser possível, né? Porque eu não sei como é que é a agenda dos comitês, eu não sei como é que é a agenda da secretaria, mas eu estou aqui reafirmando meu compromisso de passar essa proposta em todos os comitês, em discutir, inclusive, os resultados do projeto em todos os comitês. Então, a apresentação que eu fiz hoje, eu vou fazer a apresentação específica para cada comitê. Se quiserem fazer uma apresentação específica para cada Câmara Técnica, eu estou à disposição. O Sidney da Baixada Santista está aqui. Com a mão levantada. Ô, Pilar, só vou pedir uma licença, se você puder parar de compartilhar a tela. Ai, perdão, gente. É melhor. Desculpa. Tá? E aí eu já vou passar... Imagina, aí eu já vou passar a palavra para o Zeca e para o Sidney, que também já se inscreveram, mas só lembrar vocês que essas apresentações que a Pilar fez, tem gente perguntando aqui no WhatsApp, no chat, elas vão estar disponíveis no nosso portal do SIG-RH, tá? Então, lá no menu superior tem base documental, a gente tem um espacinho para o SAG e lá a gente vai colocar todo o material do seminário, tá bom? Então, aí agora aqui por ordem de inscrição é o Zeca. Zeca? Tem que abrir seu microfone. Você tá... Sou eu na vez?
É você, Zeca, agora a gente está te ouvindo. Ok. Bom dia, obrigado pela oportunidade também. Eu acho que 2 agradecimentos pela apresentação da Pilar, bastante completa e bastante instrumentos, isso vou me referir em seguida, e também pela organização, que eu imagino que não é fácil, né, tantas pessoas e conseguir controlar uma reunião como essa, então também parabéns pela organização. Bom, eu queria me referir, a partir do que você falou, Pilar, de estar à disposição, isso já digo que é uma grande iniciativa tua ficar à disposição, mas eu acho que eu preferia tomar aquilo que originalmente se pensou nessa estratégia do seminário, que era fazer um seminário local. Você já teve a oportunidade de me ouvir falar, eu tenho falado isso e vou insistir nesse ponto, porque mesmo que você faça e possa ter até bons resultados nos comitês individualmente, eu acho que principalmente por ser o aquífero se estendendo por vários comitês, e não só na área florante, outros e também no restante do Brasil e outros países, eu acho que é importante estarmos todos juntos, né? Eu digo, os atores locais, os comitês, acho que permite uma discussão mais focada e mais, assim, objetiva. Então, e não estou colocando essa carga para você, não, eu estou colocando, e me permita, Ricardo e o César, eu acho que isso deve ser feito uma organização do CORE, porque o CORE tem esse papel também, né? Tem os comitês, mas o CORE tem esse papel aí integrador. Isso eu acho extremamente importante, deve ser feito, e eu vou me estender mais um minutinho para lembrar que nós tivemos no projeto do GEF, que era o projeto Aquífero Guarani, tivemos congresso em Ribeirão Preto e outros congressos, seminário, etc., né? E nós tivemos uma dificuldade de continuidade. Então, nós temos que tomar esse cuidado agora, para que isso, um pouco do que o Matheus falou, porque a gente não perca essa oportunidade agora, né? Bom, e aí eu finalizo, assim, no sentido em relação aos instrumentos, o programa de água subterrânea que você destacou, inclusive, destacou bastante bem quando nós deixamos de ter o PDC-4, que era voltado para água subterrânea, e agora você propõe isso, então eu acho importante. Só que talvez seja um engano meu, mas eu acho que a gente perde um pouquinho o foco em relação à discussão voltado para a área de floramento do Guarani. E aí, você também apresentou aquele que você está chamando de área de proteção à recarga, talvez eu entendo que ele foca um pouquinho mais. Talvez, então, esse seja um instrumento, sem prejuízo de apresentar os demais nesse seminário, que eu imagino que podia ser local e todos juntos, né? Mas que a gente pudesse caminhar um pouco mais naquele da área de proteção, e aí, na hora, todos vão opinar e ver qual que é o melhor instrumento para a proteção, né? Então, eu acho que a gente talvez devesse focar um pouquinho mais. Então, parabéns pela sua exposição, e eu fico por aqui. Obrigado pela oportunidade. Pilar vai falar alguma coisa agora, ou a gente já pode passar para o próximo? Não, pode passar para o próximo, eu concordo. Ah, eu concordo com as contribuições do José Eduardo. Tá ótimo. Aí depois, Pilar, lá no chat tem alguns comentários, alguns elogios aí a sua apresentação. Tem até um convite já do pessoal da CETAS do PCJ para um workshop que vai ter de águas subterrâneas. Então, se você puder dar uma olhadinha lá depois, tá bom? O pessoal te chamando aí já de antemão para participar. Agora é o Sidney, por favor, Sidney. Bom, bom dia a todos aí, em primeiro lugar. Olá. Bom dia, Pilar. Parabéns pelo seu trabalho, Pilar. E eu queria falar em relação ao nosso litoral, né? Como é que vai a gente transpor, né, todo esse arcabouço que você vem desenvolvendo aí para a Baixada Santista? Você sabe que, mais do que tudo, Pilar, você sabe que a gente aí é diferente aí do Planalto, né? A gente tem nosso aquífero litorâneo e ele é pouco explorado aqui na Baixada Santista com um receio da cunha salina invadir o aquífero, né? De certo modo, contaminar o aquífero. Então, eu acho assim, a gente tem que
trabalhar em relação à água subterrânea aqui também na Baixada Santista, em relação a se criar uma legislação futura, para se trabalhar isso também, e um modelo de explotação da água subterrânea como uma segunda opção na Baixada Santista e em todo o litoral, eu acho, do estado de São Paulo. É isso que eu queria falar para vocês aí. E parabéns, realmente foi muito bacana aí o seu trabalho, tá bom? Bom, Sidney, obrigada, sempre gentil, né? Eu sou membro do Comitê da Bacia da Baixada Santista, representando a Unifesp na Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos. A gente está um pouco atrapalhado por conta das questões judiciais, né, Sidney? Sim, do processo que está no TJ, sim. Enfim, isso está fora do nosso alcance. A questão do aquífero litorâneo ela é bem complexa mesmo, e é por isso que eu digo da importância de pensar num programa de águas subterrâneas, né? Porque o foco, a Baixada Santista, né? Aliás, todo o litoral, ele está fora da área do aquífero Guarani, mas isso não quer dizer que não tenha outros aquíferos que também precisem de atenção, né? Então, eu brinco que o aquífero Guarani é a grande diva dos aquíferos, mas ele não é o único que precisa ser protegido. Inclusive, a gente tem outros aquíferos mais, até mais, como é que eu vou dizer, ameaçados que o próprio Guarani, né? Então, eu acho que dentro do contexto, eu vejo que o programa de proteção, né, de águas subterrâneas pode ser uma boa estratégia até para ajudar os comitês do litoral a incluir a questão das águas subterrâneas, que não aparece, né? Porque os comitês do litoral, eles têm aí toda uma complexidade própria, que é essa questão dessa interação água superficial, doce e água do mar, né? E tem ainda a questão da água salgada, das águas subterrâneas, que quase ninguém menciona, né? Então, eu acho que por isso a importância do programa desse programa de águas subterrâneas. Ok. Obrigado, Pilar. Vamos trabalhar junto aí para resolver a nossa questão aqui no litoral. Vamos, com certeza. Ai, meu Deus, deixa eu... Ricardo. Parabéns, Pilar, pela apresentação. Eu estou olhando aqui o chat e aí queria fazer um questionamento, na verdade, uma proposta de encaminhamento de como a gente deve conduzir aqui o pós-seminário. Considerando que o contrato termina no dia 12/5, existem alguns produtos, né, para serem validados ainda no âmbito da contratação, pergunto para você, Pilar, se a gente consegue estabelecer um prazo para quem quiser encaminhar uma contribuição escrita e de quando seria esse prazo para não prejudicar o seu programa. Olha, eu consigo, porque assim, eu tenho que preparar todas as minutas e as memórias do seminário e o resumo executivo. Então, eu não consigo dar muito prazo numa primeira abordagem. Então, quem me encaminhar até o dia aí, dia 2 de maio, até o dia 2 de maio, eu consigo levar em consideração para fazer a proposta da redação final da minuta que eu vou encaminhar para a secretaria. Depois do dia 2 de maio, vocês podem me encaminhar, mas aí eu já não vou colocar nesse documento. Eu vou fazer um outro documento, né? E aí eu vou abrir esse outro documento, até vai ser o que eu vou utilizar para fazer as próximas reuniões com os comitês que se dispuserem aí a querer debater esse tema e amadurecer mais a proposta, ou ainda na linha do José Eduardo, de realmente fazer um evento presencial e debater esse evento presencial, até porque aí vai ser uma oportunidade de eu amadurecer vários pontos, né, dessa discussão. Inclusive, Ricardo, se você já até quiser compartilhar aquela enquete, pessoal, é uma enquete muito curtinha, são 10 perguntas, em 3 minutos vocês respondem, que as impressões de vocês sobre alguns pontos que eu gostaria de colher essas opiniões. Inclusive, é um instrumento que eu pretendo utilizar também se a gente fizer o evento, tanto nos eventos dos comitês ou um evento presencial, o que a secretaria achar melhor. É claro que eu sempre acho que um evento com todos é melhor, mas o que for possível de ser feito, mas não podemos realmente perder o tempo, como o Matheus e o José Eduardo colocaram. A gente precisa levar isso aqui a cabo, e é para ontem, né? A gente está falando de instrumentos que são do início da década de 90 e que até agora não conseguiram se materializar.
Ótimo, Pilar. Já providenciei aqui no chat, já inseri o formulário, então pedi para que todos preencham, abram o link, preencham, as informações estão solicitadas no formulário, e também coloquei a data do dia 2/5 para encaminhamento de contribuições no e-mail, que também está indicado no chat, tá bom? Obrigado, Pilar. Pilar, aqui no chat tem uma consideração, um questionamento da Irene, do CBH Mogi DAE. Penso que poderíamos realizar um único encontro com Mogi, Sapucaí e Pardo. Esse encontro deveria acontecer até o dia 12 de maio, antes do encerramento do projeto? Não necessariamente, a gente pode marcar depois. Eu acho até que seria mais produtivo marcar depois, com já a minuta mais elaborada. Então, a gente pode fazer essa marcação. Só me escrevam por e-mail que a gente agenda as datas. Eu estou vendo que a Cibele também, ela me marcou aqui para a questão de uma abertura do workshop de águas subterrâneas. Sim, eu posso participar também. A única coisa que eu ia pedir é para ela me mandar um e-mail, porque eu estou tentando abrir o resto do texto e eu não estou conseguindo, eu estou me enrolando aqui, porque tem tanta mensagem. Não, fica tranquila, Pilar. Então, vocês podem me convidar e eu participo, sim, eu faço. É em 18 e 19 de outubro, tá, Pilar? Então, tem um tempinho aí para ela fazer esse contato com você, tá bom? Tá. Deixa eu ver se tem, acho que tem inscrição aqui nova. Eu tô vendo o Didier. Didier. Tenho até medo do que o Didier vai me perguntar, meu Deus do céu. Não, não vou perguntar nada que não seja... Era só exatamente para reforçar o convite. Bom, primeiro, parabenizar pela apresentação. Acho que a gente andou trocando algumas figurinhas por e-mail durante essa sua jornada nesse trabalho. Acho que ficou bem interessante. A gente realmente precisa criar esses mecanismos, e eu acho que o mais importante disso tudo é trazer a discussão com os diversos atores. Então, trazer o usuário para essa conversa, não simplesmente ser uma coisa de cima para baixo. A gente está trabalhando com o comitê do Baixo Pardo Grande, o pessoal de Barretos, né? E com algumas propostas. Lógico que o problema deles não é necessariamente um problema de áreas de recarga, mas é um problema de superexploração, e a gente está tentando, de alguma maneira, levantar as questões das zonas de restrição e controle, e como trazer o usuário para essa discussão. Propor ações que sejam inclusivas, não ações simplesmente que sejam punitivas, vamos dizer assim. E esse foi a grande discussão que a gente teve com o pessoal do comitê, e que a gente está finalizando o relatório agora, porque o perfil de uso da água subterrânea ela é um pouco diferente de outros locais. Existe um uso para o abastecimento público, mas existe um uso agroindustrial que acaba entrando em conflito, e a gente, de alguma maneira, tem que criar mecanismos para que esses conflitos sejam minimizados. Em relação ao convite, eu achei que eu tinha até comentado com você já do workshop aqui do PCJ. Eu estou junto com a Cibele Não tinha? Então você me perdoe, pelo amor de Deus. Mas fica agora de viva voz aqui o convite para você fazer a abertura do evento, mostrar um pouco essa questão que você levantou de legislação para a proteção de águas subterrâneas. Aqui no PCJ, a gente tem algumas demandas, talvez a criticidade seja um pouco maior do que em outros locais, porque a gente não tem oferta de água, mas tem uma demanda reprimida muito grande. Todo mundo quer água e enxerga na água subterrânea a solução para os seus problemas, e em muitos lugares essa solução não existe. Então, eu acho que vai ser importante a sua fala. O evento vai ser em outubro, aqui em Rio Claro, então eu faço questão de te recepcionar muito bem entre os dias, se eu não me engano, 18 e 19 de outubro. Você pode marcar na sua agenda que você vai passar 2 dias com a gente aqui em Rio Claro.
Era só isso. De novo, parabéns a todos envolvidos. Já está marcado, então. Ô, Ricardo, Pilar, tem uma colocação do Alexandre Vilela, IESP, sobre o prazo. Ricardo, você consegue dar uma olhada e pensar se é possível isso que ele está propondo? Flávia, você está acompanhando? Porque eu confesso que eu me perco muito no chat, assim. Não, eu não sei se o Ricardo... Eu pensei que o Ricardo tivesse... Eu estou tentando achar a mensagem, eu não consigo. A mensagem é a seguinte, ó, como o prazo de contribuições ficou para o dia 2/5, e aí o Alexandre cita que é muito curto, a CRHI e parceiros poderia coordenar esse processo de envolvimento para contribuições dos atores nas minutas. A gente já tem feito esse envolvimento das instituições, Alexandre, a gente tem movimentado por via e-mail, e convidando todas as instituições, colegiados, representantes, todos os colegiados que a gente tem acesso aqui. Flávia pode me corrigir se eu estiver errado, mas a gente disparou, né, na verdade, esse convite e acho que o envolvimento pode se dar nesse momento, nesse sentido. A gente pode, talvez, provocar todo esse mailing para que, de forma coordenada, façam suas contribuições no e-mail que eu apontei. Acho que podemos, sim, adotar o que foi colocado aqui como sugestão, talvez mandar um e-mail, né, para todos os nossos representantes para que façam contribuições. Ricardo, eu acho que é importante deixar claro para as pessoas que, assim, elas podem me mandar contribuições, a gente até pode estabelecer um prazo maior, mas, assim, para eu conseguir colocar nesse momento no produto final e encerrar o contrato, que tem todas as limitações, né, de prazo, eu só consigo até o dia 2, mas se vocês quiserem, a gente pode colocar aí um prazo até o final do mês, vamos colocar dia 30 de maio, para as pessoas mandarem sugestões. E aí eu, inclusive, me comprometo a fazer como se diz, um documento, né, com cada uma das sugestões, organizado pelos artigos, né, ou comentários gerais, ou por artigo, dependendo do teor dessa sugestão, até para ser uma base para as futuras discussões nos comitês. Eu acho que a gente pode fechar dessa forma. O que você acha? Porque eu queria muito ouvir, assim, para mim foi muito importante na Câmara Técnica escutar, por exemplo, o depoimento do pessoal da Única. Teve um outro senhor também que falou, que eu não lembro o nome dele, que foi quem falou que ele achava que estava muito amplo a questão das atividades. Então, foram contribuições muito boas, e eu acho que é fundamental que os usuários tenham aí um espaço, que a sociedade tenha um espaço para poder se colocar. Então, assim, a gente pode fechar dessa forma, dispara no mailing, olha, quem quiser participar até nessa primeira minuta, que é a que vai ser entregue até o dia 2, mas as contribuições estarão sendo aceitas até o dia 30, e aí a gente parte dessa premissa. O que você acha? Perfeito, eu acho que dessa forma a gente envolve, né, todos os parceiros e quem tem interesse no assunto, para que faça suas contribuições. Eu vi que tem mais uma inscrição, acho que é o Elson, né, que levantou a mão. Tem a Mara antes e depois o Elson. Eu vou passar a fala para a Mara. Está me escutando agora? Oi, vocês estão me escutando? Oi, gente, tá me escutando? A gente está escutando bem baixinho, Mara. Se você puder aumentar o volume ou falar um pouquinho mais alto, mas a gente escuta sim, mas está um pouquinho baixo. Tá bom, vou tentar falar mais alto, que eu não consigo aumentar o volume. Mara, eu não te escuto, desculpa. Você consegue falar um pouquinho mais alto? Sou eu que estou tendo esse problema? Não, Pilar, a gente também não está ouvindo, Mara. Está muito, muito longe.
Tá me escutando agora? Tá baixinho, mas dá para escutar. Fala bem pertinho do microfone aí. Tá bom. Pilar, em relação à minuta da APM, da área de proteção máxima, você disse que não é possível fazer um zoneamento e mesmo as normas que forem estabelecidas, elas não são vinculantes. Qual seria, assim, a forma de fazer com que essas normas da APM sejam vinculantes? Quer dizer, que os municípios tenham que, por exemplo, se a gente chegar e falar, olha, os loteamentos têm que atender uma área, deixar uma área permeável de pelo menos 35%. Só lei. Existe alguma possibilidade em relação a essa questão da vinculação? Então, aí a gente precisa de uma lei. Tem que ter uma lei passada pelo processo legislativo. E aí, qual que é o grande problema? Essa lei, se é, por exemplo, taxas de permeabilidade, as taxas de permeabilidade, assim, tem alguns outros, uma PRM, então, criar uma PRM funcionaria nesse sentido, ou ainda, se o ato de criação da unidade de conservação, por exemplo, de uma APA, estabelecer isso, mas também está sendo por meio de lei. E aí a gente entra naquele problema de todo o processo legislativo e do tempo do processo legislativo. Então, assim, o que eu estou tentando propor seria um caminho indireto de conscientização do tipo, olha, se faz um zoneamento, mas esse zoneamento ele vai ser inserido nos planos diretores como uma diretriz e tentar fazer um trabalho com os municípios para que eles insiram de acordo com a realidade deles. Porque, na verdade, quem tem essa atribuição de definir taxas de permeabilidade, área verde, tudo isso é o município. Então, para eu tirar isso do município e condicionar, eu preciso de uma lei. Eu não consigo fazer por resolução. E aí, Mara, você mais do que ninguém sabe como é que é a dificuldade de emplacar uma lei nesse tipo. E seria muito difícil para um tamanho de APRM do SAG, que é 10% do território estadual, a gente viu já a dificuldade que foi na bacia da região da Billings, que é muito menor. A Billings, acho que são 500 mil metros quadrados, e aqui a PRM SAG são 21 mil metros quadrados, então, assim, é uma área muito grande. Então, por isso que eu fiz essa saída. Foi o melhor que eu consegui. Infelizmente, assim, tem essa limitação. Uma deliberação do CRH não teria essa autoridade. O problema da deliberação é que as deliberações do CRH, uma vez que você impõe restrição de uso e ocupação do solo, ela não tem essa autoridade. Então, de novo, ela até poderia fazer alguma coisa no sentido, mas para captação de água. Quando a gente está falando de captação de água, sim, o CRH tem competência. Quando é restrição de uso e ocupação, é mais complicado. Ah, tá bom, entendi. Obrigada. Elson, agora é você. Bom dia, pessoal. Eu também quero parabenizar a Pilar pela apresentação, né? E queria reforçar essa questão das contribuições, que são fundamentais aí para o trabalho. E a gente tem uma restrição grande aí de prazos, né? Porque a nossa cooperação técnica que está financiando esse trabalho, ela tem uma vigência até o dia 12 de maio. Então, é muito importante a gente separar, como a sugestão da Pilar, de separar em dois eventos, né? Até o dia 2 de maio, se vocês puderem contribuir com as principais ideias, né? E deixar até o dia 30 para tomar um segundo período de contribuições, eu acho que é uma ótima ideia da Pilar. Eu só quero reforçar isso, então, e pedir para vocês que as principais contribuições venham até o dia 2 para ela poder fechar o trabalho da cooperação técnica dentro do prazo que a gente tem com o BID, que a gente não vai conseguir mais prorrogar. A gente já conseguiu prorrogar algumas vezes e não temos mais prorrogação. Era isso que eu queria pedir e parabéns mais uma vez, Pilar. Acho que a gente está atendendo bem o escopo que a gente perseguiu desde o início. É isso. Obrigada, Elson. E aí, deixa eu só fazer um comentário.
Eu vi um comentário do José Eduardo, né, que ele falou que eu concordo plenamente com ele, quando ele diz que, né, tem vários comitês que estão querendo aí a minha participação e que ele propõe que a reunião presencial seja feita depois dessas rodadas com CBHs. Eu acho que realmente essa é a melhor estratégia. E aí eu só queria perguntar como é que a gente organiza isso, se a gente organiza com os comitês, se é viável os comitês organizarem isso diretamente comigo, né, essa agenda, ou se eles fazem essa solicitação para a secretaria entrar em contato comigo. Eu realmente não sei qual que é o protocolo desse tipo de ocasião. Acho que pode ser direto, Pilar. Acho que não precisa passar aqui pela secretaria, não. Pode ser direto com você. Tá. Então tá, não, então, o pessoal tem meu e-mail, né? Vou colocar meu e-mail aqui. Tô vendo uma pergunta da Marisa. O Jorge Rocco também pediu o material para o Ricardo, ele compartilhou o link do SIGRH, onde está o material que ele pediu, tá, Jorge? Se você estiver aí, a Luciana, coitada, a Luciana Martins está sem voz, então ela não consegue falar. Está parabenizando e concordando com a proposta do Zeca também, do evento com CBHs. Inscrições, mais nenhuma? Tem duas perguntas no chat, né? O Alexandre está perguntando se já está com as atualizações. Não, Alexandre, as atualizações não estão, porque eu terminei de fazer isso ontem à noite. Então, eu vou passar para o Ricardo já colocar as versões atualizadas, né? Porque a reunião foi feita na terça-feira, então por isso que ficou um pouco apertado. E a Marisa, ela fez uma pergunta em relação, que eu já perdi de novo, oh meu Deus do céu, em relação às taxas de permeabilidade, se os comitês nos planos poderiam indicar essas taxas de permeabilidade e os planos diretores incluírem. O que acontece é que essas diretrizes, na verdade, dos planos de bacia, elas são recomendatórias. Então, assim, elas poderiam ser no sentido de dizer, olha, no caso, fazer o mapa das áreas, né, que são mais vulneráveis, e olha, essas áreas é conveniente que elas permaneçam como áreas rurais, que tenham taxas aí de permeabilidade entre 30% a 50%, entre 20% a 50%, e aí é um critério técnico, que eu não vou saber determinar, né, só que aí é uma opção do município, né, então o município é que vai ter que ver. E tomar muito cuidado com a ideia de taxa de permeabilidade. Taxa de permeabilidade, quando a gente conversa com os urbanistas, eles têm sérias restrições a esse instrumento, porque, primeiro, né, colocar taxas de permeabilidade muito alta nos loteamentos foi uma das coisas que fez a Bilis e a Guarapiranga se transformarem em um dos lugares mais adensados da região metropolitana, porque os proprietários ficaram insatisfeitos, né, e por conta disso estimularam loteamentos irregulares que não obedeciam qualquer critério. Então, mais que a ideia de taxa de permeabilidade, tem um incentivo às áreas verdes, né? E outro problema da questão das taxas de permeabilidade é como essas taxas de permeabilidade acontecem, porque taxa de permeabilidade no lote, então, ou seja, no terreno, os urbanistas se referem a ele pelo mote, me engana que eu gosto, porque ele aprova na prefeitura com essa taxa de permeabilidade solicitada, e uma vez que ele constrói a casa, na primeira chuva ele simplesmente impermeabiliza tudo, porque ele não quer ter aquela terra, ou então com o tempo que não dá conta de cuidar do jardim que ali tem. Então eles têm se colocado muito na ideia de realmente de criação de espaços verdes, como uma forma de resolver dois problemas. Um, que é a questão da permeabilidade, que tem um efeito na drenagem urbana e na infiltração do aquífero. E o segundo, né, é uma questão de espaços mesmo de lazer e de convívio social. Então, realmente essa discussão, né, dentro dos planos de bacia é uma discussão que não é uma discussão simples, mas que precisa ser enfrentada, porque muitas vezes os municípios não têm esse conhecimento técnico. Eu mesma, há uns anos atrás, era uma das que era super defensora da questão da taxa de permeabilidade.
E a partir, assim, de um convívio maior com o pessoal do urbanismo, eu percebi que esse instrumento não é tão bom assim quanto eu achava. Então, realmente, mais a questão de criação de áreas verdes e de espaços ali permeáveis na aprovação do loteamento. Por isso que a questão do plano diretor e da conscientização dos municípios é importantíssima. Deixa eu ver, tem mais... Eu estou tentando agora acompanhar o chat, mas eu me perco. Tá, não, a questão dessa gestão integrada de águas subterrâneas. Eu acho que é isso. Temos mais algum inscrito? Não, Pilar, nós não temos mais inscrições, e aí o César, então, vai fazer um encerramento aí pra gente. Tá, é só então reforçar, Ricardo, você passou o link para o pessoal poder preencher. Gente, é menos de 10 minutos, é só para eu ter um certo balizamento em alguns dos pontos da apresentação em relação à legislação. Passei, e à medida que o César começar a fazer a fala de encerramento, eu coloco novamente no chat e convido a todos para gente. Tá? A ideia, pessoal, é vocês tentarem me responder isso até assim, o meio da tarde de hoje. Assim, o ideal era agora, né? Aproveitem esse momento para fazer esse preenchimento, só para eu ter esse norte para poder já ir delimitando alguns pontos das minutas finais. E desculpa, César, te interromper tantas vezes aí. Você está tudo pronto para fazer o encerramento e eu não paro de falar, mil desculpas. Imagina, nada, nenhum motivo para pedir desculpa, né? Na verdade, o mais importante, o centro, né, desse nosso encontro, desse nosso seminário é exatamente, né, os seus estudos, o seu trabalho e a importância que dentro do sistema integrado de gerenciamento de recursos hídricos, esse trabalho se apresenta para nós. Eu queria inicialmente agradecer a presença de todos. Eu acho que foi um seminário coroado de sucesso. Tivemos mais de 130 pessoas, né, linkadas aqui assistindo, né, perguntando. Realçar novamente que os documentos estarão, né, no nosso portal, lá no sigre.sp.gov.br, onde essas informações são centradas. Agradecer à professora pelo brilhante trabalho e nos colocar à disposição de todos, né, neste novo caminhar que a gente iniciou aqui dentro da Coordenadoria de Recursos Hídricos, né, tentando vencer algumas questões que durante muito tempo ficaram represadas. Vamos ver se a gente consegue vencer todos esses desafios. O que tenho percebido até aqui é que, por parte da secretária, né, da Natália Rezende, e por parte da nossa subsecretária, a Samantha Souza, a gente vai conseguir avançar bastante em pautas que nos são muito especiais. Tá? Obrigado a todos e até um próximo. Até mais, gente. Boa tarde.